Criciúma fez o último treinamento ontem no CT Manauara, já se preparando aí, portanto, para esse duelo importante contra o Amazonas em Manaus. O Eduardo Batista segue com aquelas dúvidas, né, ou perdas importantes para esse duelo, perdas por questão física e por questão de suspensão. O caso aí, portanto, do capitão Rodrigo, do Jonathan Robert, que tomaram aí cartão amarelo, o terceiro estão fora do duelo, e o Nicolas, que muito provável fique fora aí da temporada toda por conta daquele choque de cabeça que teve no último confronto. Por outro lado, ele ganha o Felipinho, que retorna naturalmente para a sua função de ala esquerda. Então, fica alguma dúvida na questão do ataque aí, para quem será o grande substituto do Nicolas por conta da lesão. Quem foi para a entrevista coletiva desta semana para falar do duelo foi o zagueiro Luciano Castan, que completou 600 jogos na sua carreira recentemente, e o papo foi esse mesmo, né, das dúvidas, das mudanças na equipe. Sim, são algumas mudanças que vão acontecendo, né, durante a temporada longa, né, a gente já entrando na reta final, mas a gente tem que sempre destacar a força do nosso grupo, né? Nosso grupo é muito forte, é muito unido também. A gente lamenta as saídas, né? Mas fica feliz por quem vai entrar também. E a gente sabe, e quem entra também tem a total confiança do nosso treinador, de todo o nosso grupo para corresponder e deixar o Criciúma cada vez mais forte. Muito bem, esse é o Luciano Castan falando mais sobre esse duelo, e é hora de análise, é hora de Renato Semençati falar dessas mudanças no time, da pontuação. Muitas pessoas perguntam, né, quantos pontos são necessários para o Criciúma subir à Série A do Campeonato Brasileiro. Seu Renato Semençati, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafa. Bom, é mais uma decisão, né? Mais uma decisão. De agora para frente são 8 decisões, o Criciúma precisa de 12, estourando 13 pontos, mas segundo o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, com 62 pontos, você tem mais de 95% de chance de acesso. E vamos combinar que 95% é um percentual significativo. Mas vamos falar do jogo. Eduardo Batista ganhou mais alguns fios de cabelos brancos aí, porque na partida passada ele perdeu o Rodrigo com o terceiro amarelo, que é o capitão do time, o zagueiro central. Perdeu o Jonathan Robert, que é o camisa 10, que é um jogador que vive hoje o seu melhor momento desde que chegou ao Criciúma, é o organizador do time. E perdeu para o resto do campeonato, provavelmente, e aí é uma perda extremamente significativa, o Nicolas, né? Daquele choque de cabeças lá, e ele vai ficar 30 dias parado. Bom, vamos lá. Eduardo, o que é que pode fazer? Eu sempre digo o seguinte, o treinador que opta por repetição, e o Eduardo ele sempre fala isso, eu já fiz essa pergunta direta para ele em uma entrevista, repetição ou intensidade? Intensidade é aquele treinador que troca o time inteiro e fala, o importante é ter energia. E tem o treinador da repetição, o Eduardo é treinador da repetição. E qual é o conceito do treinador da repetição? Repetir o time e mexer o menos possível. Então ele perde o Rodrigo, zagueiro central. Renato, dá para fazer o seguinte, pega o Castan, tira da esquerda, põe no centro, coloca o Luiz Henrique ali. Então você vai estar mexendo em duas posições para corrigir uma. E se você ficar com o Luiz Henrique e Jonathan, você vai ter um trio defensivo mais baixo. Se bem que o time do Amazonas não é um time alto, mas traria problema na bola alta defensiva. Então qual é o básico que eu acredito que ele vai fazer? Ou Lucas Dias ou o Ian Souto coloca no lugar do Rodrigo, pronto. O Castan segue na esquerda e o Jonathan, que fez boa partida do lado direito, segue na direita. Aí ele tem os dois volantes, tem a opção do Leonardo de volta, né, ao time, normal. E aí quem substitui o Jonathan Robert? Ele pode colocar o meio-campo com 3 volantes, que ele não fez ainda, ou colocar o Jean Carlos na função. Então são as duas opções. E lá no Nicolas? No Nicolas, se ele pediu para viajar ao Sassá, e está com 2 jogadores de referência, o Thales e o Sassá, é porque ele vai utilizar um deles. Quem é que está na frente na fila? O Thales. Então, o garoto vai ter a oportunidade de jogar. Se vai desempenhar ou não, aí é com ele. O Eduardo deve colocá-lo. E como ele não tem condições de jogar 90 minutos com intensidade, tem a opção do Sassá para 15 ou 20 minutos. Mas pode improvisar o Diego Gonçalves lá e abrir o Boraço do lado esquerdo. Aquilo que eu falei, você tem uma posição para mexer. Por que você vai pegar o Diego Gonçalves daqui, colocar de centroavante, que não é a dele, e abrir o Boraço do lado esquerdo? Não, o Diego Gonçalves está funcionando bem ali, até na questão tática. Então, acredito que entra o Thales ali na frente. Importância do jogo. Vamos para a tabela de classificação aqui.
A rodada começa hoje. E você tem Curitiba 5-3, Goiás 5-1, Criciúma 50, Atlético Paranaense 48. Este é o G4, certo? Certo. Se o Criciúma empatar o jogo, e não acha que o empate é mau resultado, não. O empate é bom resultado. Ótimo é vencer, porque o Amazonas está aqui embaixo, com 28 pontos. Mas vem de um empate fora de casa, ainda está 5 pontos só do Atlético, que está fora da zona do rebaixamento, empatou com o próprio Atlético. Então é um time que ainda busca a sua recuperação. Se empatar, faz 51. O Atlético Paranaense pode fazer 51 e Chapecoense e Novo Horizontino só chegariam a 50. Então você sai para 2 jogos fora de casa e continua no G4. Se perder, aí o cenário pode se modificar. Por isso que eu digo que o empate é um bom resultado. Se perder, fica com 50. Aí se o Atlético Paranaense ganha e a Chapecoense ganha, o Atlético faz 51, a Chapecoense empataria em 50 e ficaria com uma vitória a mais. E o Novo Horizontino não, pode chegar a 50, que nada muda, o Criciúma tem mais vitórias. Então, este é o cenário, não pode perder. Tem que voltar do Amazonas com o ponto que levou na bagagem. Se der para voltar com uma bagagem extra, se voltar com 3 pontos, espetacular. Faltam 12 para 62. Se ganhar o jogo lá hoje, faltarão 9. E tem 4 jogos para fazer em casa. Tem 12 pontos para disputar em casa. Faltam 8 rodadas. Então, não importa se o Atlético Paranaense ganha, perde, se o Coritiba ganha, perde. Para acesso não importa. Importa se você pensar em título. Então, se você faz esses 3 pontos, você fica faltando 9 para o seu objetivo, que é o de acesso. Chegou na pontuação de acesso, aí é uma outra história, você vai olhar para cima. Mas a realidade de hoje, com os desfalques que tem, muito pesados os desfalques, eu acho que o Eduardo Batista ficará satisfeito se voltar com pelo menos 1 ponto desse jogo complicado contra o Amazonas. Rafa.